Chegamos ao penúltimo episódio de Creature Commandos. O sexto episódio revelou o passado trágico do Dr. Phosphorus. E ainda deu uma pequena amostra do Batman do DCU. E no vídeo de hoje vamos analisar por completo o sexto episódio de Creature Commandos. E estamos chegando perto de completar a nossa saga para analisar todos os episódios da série animada. No vídeo de hoje, vamos ver todas as referências, que teve bastante, vamos ver também o arco do Dr. Phosphorus, e algumas teorias do que pode acontecer no final da série. Muito bem, tem muito assunto nesse vídeo, bora começar! O episódio inicia com um plano geral de Gotham. Isso mesmo, amigos, estamos na cidade de Gotham do DCU, com direito a gárgulas, holofotes e muito grafite nas ruas. E esse é o primeiro vislumbre que temos da cidade de Gotham no DCU. E eu achei curioso que eles nem colocaram, o texto embaixo, dizendo que é Gotham. Nem precisa, é só mostrar uma gárgula que as pessoas já sabem que você tá em Gotham. Que identidade visual essa cidade tem, hein? E eu também achei interessante a escolha criativa de deixar a cidade com uma espécie de filtro esverdeado. Simplesmente baixou o Matrix na cidade de Gotham, que o filtro verde é muito conhecido no filme do Matrix. Agora, quanto ao design ali dos prédios, isso daí eu fiquei um pouco decepcionado, porque apesar da gárgula ser bem legal, os prédios não estão com visual gótico, Parecem prédios normais. E eu tava esperando um pouquinho mais dessa cidade de Gotham que iria aparecer no Creature Commandos. Agora, não é porque apareceu desse jeito que quando eles forem levar pro live action vai ser exatamente igual. Eu espero ver um pouquinho mais de arquitetura gótica e também uns dirigíveis. Eu sei que o dirigível é difícil, mas eu ainda sonho com isso. Então, vemos Dr. Phosphorus, antes da sua transformação. O seu nome é Alex Sartorius, e ele está tentando fugir de mafiosos em pleno carro em movimento. Ele é capturado de novo, e quem o estava ameaçando é o chefão do crime, Rupert Thorne. Esse diz que o Alex não vai para lugar nenhum. E já deu para ver que esse episódio vai focar no passado do Dr. Phosphorus. E a origem que ele tem nesse episódio é parcialmente inspirada na origem que ele tem na sua primeira aparição lá da HQ do Steve Englehart, na qual ele também se envolve com o Rupert Thorne na construção de uma usina nuclear em Gotham. Contudo, também é importante dizer que várias mudanças foram feitas, principalmente na adição da família do Alex e da relação com a máfia, tornando a história muito mais trágica. E eu acho que todas essas adições acabaram sendo muito bem-vindas para esse personagem nessa versão do DCU. Eu vou dizer para vocês que o flashback realmente foi um ponto positivo desse episódio e talvez tenha sido o melhor flashback de todo o Creature Commandos até agora. Eu confesso que ficou entre esse e o do Doninha. E aqui temos uma bela transição do flashback para o presente com o Dr. Phosphorus. Acontece que ele está se escondendo dos guardas e sai depois cantarolando o tema da abertura, que sabiamente eles cortam para a abertura do desenho. Essa daqui foi uma bela sacada. No castelo, a princesa reafirma para os seus guardas suas ordens: localizar e matar os comandos. Além disso, ela fala que não vai se esconder sob essa ameaça e ficará ali mantendo sua rotina. E do jeito que a gente tá vendo a princesa Ilana aqui tão forte, determinada, me faz realmente acreditar que aquela visão da Cersei foi totalmente furada e a Ilana não quer realmente invadir os Estados Unidos. Mas isso já tava na cara por causa do último episódio, com aquela treta envolvendo o Cara de Barro. Aliás, não falaram nada do que aconteceu com o Cara de Barro, Espero que ele esteja vivo. De noite, os monstros estão separados na cidade. Nina, por uma coincidência de roteiro, acaba topando com a noiva, que quase atira nela. As duas discutem, mas ao ver que mais guardas se aproximam, elas buscam por um abrigo. E elas acabam dando o azar que elas entram numa casa que se joga PlayStation o dia inteiro. Os guardas percebem uma movimentação estranha e vão verificar. De forma bem sutil, a noiva ameaça a chefona das mulheres para esconder ela e a Nina. E isso funciona, os guardas caem direitinho. Até porque eles ficam mais prestando atenção nas mulheres ali. Contudo, eles ficam por perto do lado de fora, o que impossibilita a fuga delas agora. E aqui o destaque total para a interação da noiva com a Nina. As duas não poderiam ser mais opostas. Uma que é extremamente carente por novas amizades, e outra trevosa que não quer papo com ninguém. E é claro, com elas sendo tão diferentes assim, vai nascer uma bela amizade ali. E esse episódio tem como objetivo secundário desenvolver e aproximar ainda mais
a Nina da noiva. Isso é algo que o roteiro do James Gunn já vinha fazendo nos últimos episódios, mas aqui isso acontece novamente. E eu tô achando que ele tá fazendo isso porque no último episódio, ou a Nina ou a noiva vai se sacrificar pela outra. Acho muito difícil que as duas saiam vivas desse negócio aí. Bem, cortamos pro Rick Flag, que foi levado às pressas para a emergência. Amanda Waller e Economos estão juntos para saber o que aconteceu. E pô, aqui eu vou comentar um negócio que eu até quero a opinião de vocês, mas eu achei um tanto quanto fora de personagem a Amanda Waller aparecer no hospital e está um pouco preocupada com o que aconteceu com o Rick Flag Sr. Na minha opinião, a Amanda Waller não se importa com ninguém, a não ser com ela mesma ou com os Estados Unidos. E o Rick Flag é só mais um soldado que ela tem à disposição, uma peça que ela pode usar. Então ela ir no hospital ali, seguir a maca até a sala de cirurgia, eu achei um pouco too much para Amanda Waller. Se ela queria informação, era só mandar o Economos para conseguir. Mas enfim, eles descobrem que o Rick Flag foi atacado por um monstro. E eles deduzem que só pode ter sido o Frankenstein, e que talvez ele esteja indo até Pocolistan. A Amanda Waller pede para eles dobrarem as seguranças nos aeroportos. O problema é que o Frankenstein já está num avião particular depois de matar os passageiros. E ele praticamente obriga os pilotos a irem até Pocolistan. E detalhe que ele faz isso enquanto se apresenta como um cara super inocente falando de amor. Ah, esse Frankenstein. Como pode um cara tão devotado no amor, ao mesmo tempo não ter nenhum tipo de empatia por outros seres humanos? Ele acredita que ao salvar a noiva de cometer um erro, a mesma irá voltar para os seus braços. Pouco iludido esse planinho dele. Mas é o Frankenstein, ele acredita que isso realmente vai dar certo. Enquanto isso, vemos Doninha. Ele fugiu em direção à floresta e se vê cercado por lobos. Mas no que poderia ser uma ameaça, meio que se transforma numa grande amizade, já que o Doninha brinca com os lobos durante a noite toda. E isso daqui vai servir mais como um alívio cômico que a gente vai ter durante o episódio. O que eu confesso que até tem alguns momentos meio engraçados aqui. Agora, eu realmente tô curioso pra saber se o Doninha vai sobreviver ou não, cara. Eu preciso saber se vão fazer justiça com o Doninha depois daquele flashback, porque é a cara do James Gunn matar o Doninha no último episódio e ninguém do DCU fica sabendo o que realmente aconteceu no passado. Nesse meio tempo, o Dr. Fósforos entra numa casa pra fugir da polícia. E ao ver as fotos da família, começa o primeiro flashback do vilão. E é aqui que eles vão introduzir essa grande mudança em relação ao passado do Dr. Fósforos. A esposa diz que está preocupada porque tem medo dos mafiosos como o Rupert Thorne. Acontece que o Alex fez um acordo para financiar sua pesquisa com o mafioso. Ele sabe do risco, mas prefere seguir com o projeto, já que ele poderia descobrir um tratamento indolor para o câncer. E convenhamos, é um motivo nobre, né, você buscar dinheiro para conseguir fazer uma pesquisa que possivelmente pode curar o câncer. Então aqui isso já define muito bem o caráter desse Alex Sartorius. Ele realmente se importa com as outras pessoas, ele quer fazer o bem para a sociedade. E embora todo esse flashback envolvendo a máfia seja um pouco clichê, uma história de máfia com um cara que perde o controle do dinheiro que ele pegou emprestado da máfia, eu ainda acho que ficou muito bem feito, especialmente porque esse vilão, ele pode ter realmente uma origem trágica. Lembra um pouco, assim, a origem do Senhor Frio, né, envolvendo a esposa, mas pra mim foi super válido ter essa origem mais trágica de um vilão do Batman. Até porque geralmente as origens dos vilões do Batman são trágicas assim, combina com o Dr. Fósforos e dá aquele gostinho extra de ter uma origem de um vilão do Batman dentro do DCU. O Alex assume o risco, mas é então que o desenho solta essa pedrada. Rupert Thorne matou a esposa e o filho do Alex, que chora em desespero pela sua família. Caraca, que cena pesada. Aqui eles usaram o Rated R no mais alto nível do Rated R, porque é uma cena chocante e eles usam o fator do choque muito bem. A direção sabe exatamente o que tá fazendo e eles manipulam o nosso sentimento muito bem, porque não dá nem um minuto desde que a gente ficou sabendo da esposa do Alex até a cena que vemos ela morta com seu filho. É realmente inesperado e é pra ser chocante, tal qual foi chocante pro Alex. Porque quando você vê a esposa pela primeira vez, você até pode pensar que, ok, talvez ela vá morrer, talvez aconteça alguma coisa com ela. Mas você nunca esperaria que ia ser imediatamente depois daquela cena. Porque geralmente o roteiro iria trabalhar mais, mostrar que os mafiosos estão ali ameaçando a esposa,
dizendo que vai acabar com a família dele. Mas eles cortam todo esse papo bem desnecessário que teria no episódio, que só tem 20 minutos, não ia dar tempo mesmo, e vão direto pro choque. E fica realmente bem mais impactante desse jeito. E é claro que tem o fator rated R, né? O desenho, a ilustração pesada ali, também ajuda a dar um impacto maior para a cena. Para piorar, Rupert Thorne usa os seus capangas para colocar as digitais do Alex nos corpos de sua família. Pesado mesmo. É aqui que vamos para aquela cena que vimos no início do episódio. Alex é levado numa van e tenta fugir, mas ele não consegue. De volta ao presente, uma criança encontra o Dr. Fósforos e não demonstra ter medo de sua aparência. De novo, manipulação dos sentimentos da audiência. Porque quando a gente vê a criança no presente, a gente... Ih, o Dr. Fósforos vai ter que matar ela agora. O roteiro até reforça isso com um diálogo do Dr. Fósforos, dizendo que, agora eu vou ter que te matar porque você é uma testemunha e poderia me dedurar. E você começa a acreditar que ele faria isso, porque ao mesmo tempo eles estão dando um flashback e toda a transformação do Alex pro Dr. Fósforos. Enquanto isso, Doninha continua a brincar com os lobos. E na casa do PlayStation, a noiva e a chefona do lugar entram em discussão. Acontece que a noiva não vê muita dignidade no trabalho dessas mulheres, o que é irônico considerando que ela mata pessoas. A verdade é que essa chefe aí consegue ler perfeitamente a noiva, que fica muito incomodada com isso. Para piorar, 2 irmãos completamente bêbados entram na casa para ficar com uma das mulheres. Eles são referidos como irmãos Craig, e eu até cheguei a pesquisar na internet para ver se eles são alguns personagens conhecidos dentro do lore da DC, mas eu realmente não encontrei nenhuma informação a respeito deles. Agora, eles não são completamente inúteis, porque é graças a eles que a gente vai ter a primeira referência direta a meta-humanos no DCU. Cortamos pro Fósforos, que trata a menina super bem, oferecendo uma comidinha. Contudo, ele cogita de matá-la por medo de dedurá-lo. Isso desencadeia um flashback do vilão, na qual o Thorne se mostra indignado pelo Alex ter fraudado os resultados da sua pesquisa. Acontece que o Alex fraudou os resultados porque o Rupert Thorne iria enviar essas informações para um governo de ditadores da Bialha. E eu achei curioso, né, que o Alex aceita se vender com dinheiro da máfia, mas não aceita enviar esses dados para um governo ditador da Bialha, que é tipo muito distante dele. Mas eu acho que o roteiro até que se saiu bem, explicando, né, que a esposa do Alex era de fato de um desses países, e ele não queria contribuir indiretamente para esses regimes. Dá para passar o pano aqui por essa justificativa, mas no final acaba sendo muito irônico, porque a esposa do Alex, desde o início, foi contra esse negócio de pegar dinheiro com a máfia, e no final o que realmente selou o destino da esposa foi que o Alex tinha empatia pelo povo da esposa. Realmente não era para ela sobreviver. Thorne se cansa de uma vez do Alex e o coloca numa máquina que o mesmo projetou. Só que ao invés de morrer desintegrado pelas radiações nucleares, ele na verdade ganha poderes e a sua aparência muda para o Dr. Fósforos. Você não queria fantasia no Batman? Toma fantasia no universo do Batman! Toma visual dos quadrinhos! Pô, isso daqui é total quadrinhos, né? Aliás, eu até senti uma pontinha de referência na origem do Dr. Manhattan, pelo jeito que acontece toda a questão visual. E durante a transformação, o desenho fica alternando entre passado e o presente. E o Fósforos tem um belo diálogo aqui sobre não estar sorrindo. Esse diálogo é muito bom. Gostei que eles ficaram alternando entre passado, presente, mostrando a relação dele com essa criança e o passado, que é quando ele realmente se transforma num vilão. Tudo isso aumentou a sensação de tragédia que é essa vida do Dr. Fósforos. Papo reto. Esse é o clima que eu quero ver no Batman Brave and the Bold. Vejam que é uma fantasia, mas ainda é uma parada muito séria, né? Pô, a máfia pegou o cara e jogou ele num negócio pra morrer. Você pode ter esse visual bem quadrinhos, ao mesmo tempo que você tem uma história bem Batman ali, de máfia e tudo mais. Dá pra juntar as duas coisas, galera. Isso aqui que realmente ia ficar excelente no filme do Batman. Na Casa das Mulheres, temos um problema. Aqueles irmãos não estão tratando bem uma das damas. E a chefe do lugar vai até lá para dizer como que essa casa funciona. Ela é bem durona e não recua ao ver os poderes elétricos do irmão. Aliás, quem tá fazendo a voz dessa personagem é a mesma que interpretou a esposa do Sal Maroni. O nome dela é bem difícil de pronunciar, eu acho que eu vou errar como se pronuncia, mas é Shohreh Aghdashloo. Mesmo com a intervenção da chefona, as coisas fogem do controle e obrigam a intervenção da Nina e da noiva, que se compadece ao ver a sua amiga em perigo. Isso resulta numa bela luta da noiva com o meta-humano. E essa luta é bem legal, mas ao mesmo tempo é uma luta bem engraçada, porque um dos irmãos tenta se defender com objetos que tem no bordel,
E aí vocês imaginam quais são esses objetos, né? Que eu não vou mostrar aqui por causa do YouTube, mas vocês sabem quais são. No final, o coração desse cara é arrancado pela noiva. A dupla aproveita o momento para sair da casa. E podemos ver como elas estão mais próximas do que nunca. De volta ao flashback, Phosphorus retorna com os poderes e furioso. Ele mata toda a família do Rupert Thorne sem pensar duas vezes. E depois vai atrás dos capangas. Podemos ver que a transformação mudou a personalidade do Alex, que antes se importava em curar o câncer. E agora ele está totalmente excêntrico, querendo dinheiro e construir um império à base da fortuna do Rupert Thorne. A verdade é que ele se torna um grande vilão de Gotham. E detalhe que ele obriga os seus capangas a utilizarem máscaras de esqueleto. E eu adorei que eles estão usando máscaras de esqueleto e que parece fazer referência àquela gangue que aparece no Batman Forever. Toda essa parte da dança, dos capangas, é muito vibe do Batman Forever. A sua transformação de vilão megalomaníaco é completada com essa dança, enquanto vemos alguns dos crimes do Dr. Phosphorus na cidade. A farra só termina quando as luzes se apagam. E temos o primeiro vislumbre do Batman do DCU. E toda essa sequência aqui eu achei cinema. Não só pelo Batman, eu sou fã do Batman, né? Obviamente eu ia adorar isso. Mas também pelas transições do passado e do presente. Vemos quem era Alex Sartorius e quem ele se tornou, Dr. Phosphorus. E claro que temos que falar do Batman, que aqui aparece bem forte e grande. Lembrando um pouco a sua aparência do Batman do Jim Lee. E com certeza esse não é o Batman Robert Pattinson, né? Aliás, eu acho que depois desse episódio do Creature Commandos, acabou qualquer especulação de Robert Pattinson no DCU, né? Porque se era pra ser o Batman Robert Pattinson, eles já teriam desenhado o Robert Pattinson ali daquele jeito. Mas eles não fizeram isso, por um motivo, porque não é. Além disso, o visual dá pra ver que ele usa um traje cinza e parece ter cueca. Só que também não dá pra dizer que esse vai ser o visual do Batman do DCU, porque o próprio James Gunn já admitiu em algumas entrevistas que ele até pediu pra alterar o desenho pra deixar o Batman na silhueta, deixando só pra especulação como que vai ser o visual do Batman do DCU. A verdade é que originalmente esse Batman parecia muito mais o seu visual. E foi o pedido do James Gunn que eles alteraram. E olha, eu achei correto eles deixarem o Batman na sombra. Aí tem o cameo do Batman, a gente pode especular como que vai ser, a gente comenta também. Mas a verdade é que não tem por que definir agora como que vai ser o visual do Batman num desenho do Creature Commandos. Tem que fazer isso na hora da produção do filme do Batman. Acho que vocês concordam comigo, né? Mas de qualquer jeito, foi uma palhinha do Batman e foi muito legal. No presente, os pais da garotinha acordam por causa de um barulho. Eles vão até a rua e encontram a menina ainda viva e brincando com o Dr. Phosphorus. E olha, eu achei legal ele não ter matado essa criança. Eu fico realmente pensando por que ele não matou ela. Foi porque ela tratou o Dr. Phosphorus como uma pessoa e não como um esqueleto assustador? Foi porque ela o fez lembrar do seu filho? Seja lá como for, aqui a gente vê um pouquinho de humanidade, né, no Dr. Phosphorus. Ele é mau? Sim. Ele é vilão? Com certeza. Mas dentro da escala de vilania de 0 a 10, ele não vai ser um 10-10, sabe? Ele vai ser um 5, sabe? Pode mostrar alguns traços bons de vez em quando. É bem verdade que no passado ele matou a filha do Thorne, mas talvez ele tenha até se arrependido de ter feito isso. E essa cena com a menininha no presente é mais pra simbolizar isso. Enfim, fica à margem da interpretação por que ele não matou ela. Enquanto isso, novamente, vemos Amanda Waller ao lado do Rick Flag. Ela parece realmente preocupada com o estado de saúde do Flag. De novo, eu acho isso meio fora da personagem. E o episódio termina com Frankenstein chegando em Pocolistan e o comando das criaturas se reunindo para ir em direção ao castelo. E que belo episódio. Eu acho que talvez tenha sido o meu episódio favorito aqui do Creature Commandos até agora. Até porque tem algo envolvendo o Batman, né? Mas eu tô tentando analisar de uma forma isenta, não só porque teve a coisa do Batman, mas também pelo flashback, sabe? Eu acho que o flashback ficou bem legal nesse episódio. Foi bem feito, tudo certinho, mas eu acho que o mais legal foi o clima no final. Ele tendo a sua própria gangue, com eles dançando. Toda aquela parte foi ótima. E o cameo do Batman, claro que também foi legal. Mas também não tem muita coisa pra gente tirar de conclusões ali, já que me parece ser um design mais improvisado do Batman e não o visual definitivo dele. Então, assim, ó, esse é um episódio que tá mais ou menos no nível dos outros ali. Eu não consigo dizer que ele é pior ou melhor que o episódio do Doninha, sabe? Eu prefiro esse do que o episódio do Doninha. Mas dizer que ele é muito melhor, acho que não. Acho que estão todos, assim, mais ou menos no mesmo nível. E é por isso que eu vou dar a nota 8 também. Como que é a nota que eu acho que eu dei para todos os episódios, menos o primeiro. Isso mostra bastante a consistência do Creature Commandos até agora. Não tem nenhum episódio ruim, não tem nenhum episódio excelente.
mas estão todos bem acima da média. E infelizmente, semana que vem é o último episódio de Creature Commandos. E pensando bem, até é melhor terminar agora no 7, porque daí não vai ter muita enrolação, sabe? Mas que eles poderiam ter feito um episódio 8 aí, só pra fechar 8, poderiam, né? Mas tudo bem, 7 tá de boas. Agora, quanto às apostas de quem vai morrer no final, eu acho que o Doninha vai morrer, hein? E a noiva também. Meio ousado falar dessa morte da noiva, mas é o que eu tô apostando nesse momento, hein? E galera, aqui terminamos nossa análise do episódio 6 de Creature Commandos. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, do cameo do Batman, e também muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dale DC!